A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã que está me assistindo neste momento. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor neste momento. Obrigado você que clicou aí no vídeo para assistir e receber a palavra de Deus. O canal que nós criamos, o objetivo é ministrar a palavra de Deus e alcançar o máximo de almas para o Senhor Jesus e também para que vidas sejam edificadas, que os fracos sejam fortificados, que o Senhor levante os caídos, cure os enfermos. É a propagação do Evangelho para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E eu sou o evangelista Márcio Gomes, sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia, Saquarema, igreja pastoreada pelo nosso querido pastor Erinaldo João dos Santos, na qual transmito o abraço dele para você que está me assistindo nesse momento, tá bom? Irmãos, Deus tem uma palavra para nós aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até o versículo 4. Capítulo 2, verso 1 até o 4, diz assim, o título é A Descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui está registrado o dia que a igreja foi cheia do Espírito Santo, o dia da inauguração da igreja em Jerusalém. Foi o dia em que os discípulos e os demais foram cheios do Espírito Santo. Além dos 12, tinha uma multidão lá de 120 pessoas clamando pela promessa. Porque a descida do Espírito Santo aconteceu porque Jesus prometeu, após ele cumprir o seu ministério aqui na face da terra. O Senhor Jesus, após cumprir o seu ministério aqui na face da terra, ele prometeu aos discípulos, olha, eu vou para o Pai, voltarei para o céu, mas vocês vão para a cidade de Jerusalém, buscai o Espírito Santo, até que do alto sejais revestidos de poder. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque para o Evangelho ser pregado e para a continuação dos milagres, da ressurreição de mortos, a abertura de visão aos cegos e abertura de prisão aos presos, presos pelo pecado, pela maldição, tudo isso ocorreria através da pregação do Evangelho, mas porém, quem fosse pregar tinha que estar cheio do Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo, porque vazio jamais alguém conseguirá fazer a obra de Deus, e jamais os discípulos conseguiriam realizar a obra do Pai se estivessem vazios do Espírito Santo. Pois bem, os discípulos foram para a cidade de Jerusalém e começaram a clamar pelo Espírito Santo, começaram a clamar a Deus, ao Senhor Jesus, para derramar o Espírito Santo sobre eles. E Deus atendeu o pedido da igreja. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um. Jesus fez a obra do Pai aqui na terra e o Espírito Santo continua fazendo o que Jesus veio fazer. O Espírito Santo
cura como Jesus curava. O Espírito Santo ressuscita, assim como Jesus ressuscitava os mortos, estando aqui em vida na terra. Mas Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Quem está fazendo a obra de Jesus Cristo aqui na terra é o Espírito Santo através da igreja. Na igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que está registrado que eles estavam no mesmo lugar? Porque eles não saíram do lugar da promessa. Quando o Espírito Santo desceu, eles estavam no mesmo lugar que Jesus havia ordenado para eles ficarem. Deixa eu dizer algo aqui revelado da parte de Deus. Sabe por que muita gente não recebe bênçãos? Sabe por que muita gente não recebe milagre? Deus ordena ele para ficar em determinado local, esperando a promessa acontecer, mas ele sai do local da promessa. E como Deus vai abençoar alguém se não está no local da promessa? Outra coisa que os discípulos fizeram, além da obediência, em estar no local da promessa, eles tiveram paciência de esperar. Clamaram por vários dias. O Espírito Santo não desceu no primeiro, no segundo dia, no terceiro dia, na primeira semana. Não. Foi algo que teve que se usar a paciência. Muita gente perde a bênção porque está perdendo a paciência. Ei, tenha paciência. Você vai alcançar os seus objetivos. Quem te prometeu é fiel. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Fique tranquilo, se Deus lhe prometeu uma bênção, fique no local da promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O dia de Pentecostes aconteceu a descida do Espírito Santo. Em primeiro lugar, houve obediência. Eles ficaram no mesmo lugar onde Jesus havia ordenado. Em segundo lugar, teve a bênção de Deus, o derramamento do Espírito Santo, porque eles tiveram paciência para esperar. Sabe? A paciência produz, sabe o quê? A experiência. O salmista chega a dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Sabe, esta situação difícil que você está vivendo, tenha paciência. O socorro já está chegando para você. Tenha paciência. Fique no local da obediência que Deus ordenou que você ficasse. Porque só tem milagre para quem é paciente e para quem é obediente. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E o versículo 2 inicia a frase dizendo: e de repente veio do céu um som impetuoso, veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foi de repente. Vou repetir novamente. Foi de repente. Sabe o que significa esta palavra aqui? De repente. Foi uma hora em que eles não estavam esperando. Eles estavam clamando, eles estavam pedindo, estavam aguardando com paciência. Mas significa que o milagre de Deus aconteceu na hora de Deus, no calendário de Deus. Foi no momento que Deus decidiu. Quando você usamos a palavra de repente, é como se algo aconteceu na hora que eu não tivesse agendado aquele algo que aconteceu. É praticamente assim. O Espírito Santo veio porque eles estavam no local da obediência. E foi de repente que todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados e começaram a falar em outras línguas. Eu quero dizer em nome de Jesus que é de repente que o seu milagre vai acontecer. Em Atos capítulo 16, versículo de número 25, a Bíblia diz que Deus operou um milagre, foi de repente. Olha só, Atos capítulo 16, versículo de número 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas,
e foram soltas as prisões de todos. Foi de repente que aquele grande milagre que o apóstolo Paulo esperava, que era a sua liberdade para sair para pregar a palavra de Deus, foi de repente que Paulo e Silas foram libertos da prisão. E eu quero profetizar que é de repente que esta enfermidade que você está orando há tempo para ela ir embora e ainda não foi, é de repente que Deus vai repreender essa enfermidade. Para você que está clamando pelo batismo no Espírito Santo, é de repente que você vai falar em novas línguas. Para você que está pedindo a Deus para que uma porta de emprego se abra, continue orando, porque é de repente que Deus vai decidir e vai abrir essa porta para que você passe por ela. É de repente que você vai ter o seu filho liberto das drogas. É de repente que você vai ter sua filha liberta da prostituição, das drogas, das más companhias. É de repente que Jesus vai salvar seu marido. É de repente que Jesus vai salvar sua esposa. É de repente que as portas dos céus vão se abrir. É de repente que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. É de repente que o Espírito Santo vai atuar em sua vida e você vai receber o milagre de Deus. Porque o milagre de Deus não acontece na minha hora, mas é na sua, aleluia, na sua hora. Ou seja, na hora que Ele determinou, para a glória do nome do Senhor. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Outro fenômeno sobrenatural que aconteceu, um som, quando o Espírito Santo desceu sobre todos em que estavam assentados. Eles não estavam ajoelhados, não estavam com a boca no pó, ou seja, com o rosto no chão orando, mas neste momento que eles estavam clamando pela presença de Deus, eles estavam assentados, eles estavam clamando. Irmãos, não importa a maneira que você ore, se estiver andando, se estiver voando no avião, se estiver viajando de ônibus, se estiver num carro viajando, se você estiver deitado em sua cama, se você estiver no seu trabalho, pode orar. O Espírito Santo vai se manifestar através da sua oração. O importante é orar. O importante é clamar. Talvez você pense, qual é a melhor maneira de eu receber o poder de Deus na minha vida? Qual é a melhor maneira para eu orar? Meu irmão, não importa se você está sentado, se está andando, se está de pé, o importante é clamar. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os discípulos receberam o poder de Deus. Veio do céu um som. Deixa eu dizer, foi de repente que veio do céu. Esta palavra, veio do céu, significa que para o Espírito Santo ser derramado sobre os discípulos e sobre a igreja no dia de Pentecostes, o céu teve que liberar, o céu teve que assinar. Deus liberou do céu. Irmãos, aleluia, para um milagre acontecer, tem que ter a afirmação no céu, tem que ser liberado do céu. A Bíblia diz que quando Jesus estava descendo as águas batismais, aleluia, os céus se abriu e viram o Espírito Santo descer sobre Jesus como forma corpórea de pomba. O Espírito Santo desceu do céu porque Deus liberou, aleluia. Eu quero dizer que para alguma coisa acontecer na minha e na tua vida, primeiro tem que ser autorizado no céu. Jesus disse a Pilatos, quando ele estava sendo julgado, nenhuma autoridade, Pilatos, você teria se do céu não fosse autorizado, se do céu não fosse liberado. Preste atenção, eu quero em nome de Jesus liberar esta palavra profética na sua vida. O céu está concordando com uma vitória de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Do céu está sendo liberada uma palavra de bênção para a sua vida nesta hora. Do céu está sendo liberado para que portas se abram para a glória do nome do Todo-Poderoso. De repente veio do céu um som como de um vento e veemente impetuoso. Preste atenção, veio do céu e também um som. Se ouviu dentro daquele cenáculo, naquele local em que a igreja estava reunida, um som. O cenáculo era na casa da nossa irmã Maria.
onde todos estavam reunidos. Se você buscar ali no capítulo 2, aqui onde estou lendo, no final do texto você vai ver que o Espírito Santo desceu quando todos estavam reunidos naquela casa. Significa que eu sou cheio do Espírito Santo primeiro no meu lar, primeiro na minha casa, para depois manifestar a glória de Deus que eu recebo na minha vida diária, juntamente com minha família, na igreja, na sociedade, no meu trabalho. Quem foi que disse que 2 horas de culto revela o meu caráter e vai revelar quem eu sou diante de Deus? Vai revelar diante de Deus quem eu sou, primeiro quando eu sou alguém dentro da minha casa. É este caráter que é revelado diante de Deus. Primeiro eu sou cheio na minha casa para depois manifestar o poder de Deus na igreja. E eu quero dizer que veio do céu um som. Outra coisa, não é qualquer som que se emite que é liberado a presença de Deus. Não é em qualquer som que está liberado a presença de Deus pela pessoa do Espírito Santo. Ouvimos muitos barulhos ultimamente, estamos ouvindo muitas músicas, mas nem todas são dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo. Temos ouvido muitas palavras, muitas pregações, mas nem todas têm um objetivo que é de ganhar almas, edificar vidas, fortalecer a fé dos cristãos. Temos ouvido muitos barulhos, mas nem todos que temos ouvido têm vindo do céu e não são barulho, ou seja, som produzido pelo Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, que foi de repente marcada por Deus no calendário de Deus, veio, aleluia, do céu, ou seja, o Espírito Santo veio com autorização do céu e veio como um som. Eu quero dizer que as bênçãos de Deus na minha e na sua vida vem autorizada pelo Senhor dos altos céus, vem acompanhada do Espírito Santo. E este som que envolveu todo o ambiente, eu quero declarar que este som envolve a tua vida neste momento. Ouça o barulho de muitas águas, ouça a voz do Senhor como o barulho de muitas águas na sua vida neste momento. Glorifica o nome do Senhor, seja cheio da plenitude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Onde tiver um adorador, o trono de Deus se move. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Outra coisa que marcou o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele veio como um vento. Por que ele veio como um vento? Deixa eu te dizer uma coisa, o vento é um dos símbolos do Espírito Santo, porque o vento não tem cor. Você vê ele soprando, você vê ele agindo, mas você não vê com os olhos carnais, você só sente e vê a operação que ele faz, só vê as obras que o vento faz. O vento ele sopra nas árvores, para quê? Para que as folhas secas caiam e nasçam as novas folhas. A árvore é o tipo da igreja, é o tipo do crente, sabe? O vento de Deus está soprando na terra nesses últimos dias para tirar todo o fruto podre, porque quando o vento sopra na árvore, o fruto que está podre cai, a folha que está seca cai, é para renovar a árvore. Não se preocupa, porque o vento de Deus está passando nos 4 cantos da terra. Quem é de Deus fica na presença de Deus, mas aquele que usa de engano não vai ficar na presença de Deus, porque está usando de engano. Outra coisa que o vento ele é totalmente abstrato, ele não tem cor. O vento é incolor. Você vê as obras do vento, você sente o vento soprando, mas não vê a cor do vento. Sabe por quê? Cor fala de preferência. Ai de nós se o Espírito Santo tivesse cor, porque ele teria preferência, mas como o vento não tem cor, significa que o Espírito Santo não tem preferência. Aleluia! Em Joel, no capítulo 2, versículo 28, a promessa está registrada: derramarei nos últimos dias o meu espírito sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre todos, sobre o escravo, sobre o livre. Sabe? Em Joel 2:28, sobre servos e servas. O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, a promessa é de
um grande número de almas salvas, um grande número de pessoas se convertendo ao Evangelho, um grande derramamento de milagres, operações de sinais e maravilhas. Esta é a operação do Espírito Santo nos últimos dias. Se prepare, porque você vai ver cego enxergar, vai ver paralítico andar, você vai ver morto ressuscitar, você vai ver grandes milagres operados para a glória do Senhor. Sabe, eu falo do que eu vivo. Quando eu trabalhava no hospital da minha cidade, onde eu moro, meu pai chegou e morreu na minha frente. A minha irmã é enfermeira, trabalhava no hospital, eu também trabalhava no hospital, na parte da recepção, na parte burocrática do hospital. E eu clamei, pedi permissão ao médico, clamei a Deus ali naquela UTI, e o Senhor devolveu a vida do meu pai, porque o Senhor ressuscita os mortos. A minha irmã foi acometida da chikungunya, a minha irmã caçula, a minha irmã Elaine, perdeu os movimentos das pernas, dos braços, e os médicos desenganaram a minha irmã dizendo, ela talvez não volte a andar mais. A minha irmã, quando chegou na casa da minha mãe, eu ajudei meu cunhado a tirá-la do carro, numa cadeira de roda, até para ela ficar em pé, para sentar na cadeira de roda, eu tive que segurar as pernas dela, meu cunhado os braços, porque ela não se movia. Ela estava toda gelatinosa, braços e pernas sem movimento. Mas a minha família começou a clamar, a jejuar e a orar. Sabe o que Jesus fez? Aleluia, devolveu o movimento das pernas da minha irmã. Minha irmã chegou aqui na casa da minha mãe paralítica. Eu moro próximo à casa da minha mãe. Minha irmã chegou aqui no bairro paralítica. Muitos viram ela sendo locomovida na cadeira de roda. Mas quando ela saiu da casa da minha mãe, ela saiu andando para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Sabe o que é isto? O derramamento do Espírito Santo dos últimos dias. Paralíticos andando, cego enxergando, morto ressuscitando, almas sendo salvas para a glória do nome do Senhor Jesus. O derramamento do Espírito Santo está aí, e você que está me assistindo, que quer ser cheio do Espírito Santo, eu profetizo a unção de Deus sobre a tua vida agora. Seja cheio do Espírito Santo. E você que não é batizado, pode ser batizado com o Espírito Santo e falar em novas línguas, porque o Espírito Santo é para todos que crê, o Espírito Santo é para todos que queiram receber, para a glória do nome do Senhor Jesus. Todos foram cheios. O Espírito Santo veio como um vento, veemente, impetuoso. Impetuoso significa poderoso, difícil de conter. Aleluia. Quais são as obras do vento? Ele sopra nas árvores para renovar os seus frutos. Ele sopra nas árvores para renovar as suas folhas. O vento espalha fragrância, dependendo do que se tem perto de você. Ou você vai sentir um bom odor ou um mau cheiro. Dependendo do que está perto de você, vai assim proliferar o cheiro. Se for bom, se for um perfume bom, vai proliferar o perfume bom. Depende do que a pessoa está carregando. Se a pessoa estiver carregando coisas ruins, que transfere mau cheiro, você vai sentir um mau odor. Depende de como a pessoa está. O que eu quero dizer é que a Bíblia diz que o que nós carregamos dentro de nós é o que ecoa nas nossas atitudes. O que você tem transportado dentro de você. Que Deus venha abençoar neste momento a sua vida, as nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Vento e veemente impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. Sabe? Não ficou um sem receber a promessa. Não ficou um sem receber a presença de Deus. Eu quero profetizar que não vai ficar ninguém sem receber a presença de Deus na tua casa. Todos vão receber o avivamento de Deus. E aquela promessa que é do maior avivamento, que é da salvação de vidas, eu quero profetizar na sua vida. Você que está me assistindo, que tem parentes que ainda não servem ao Senhor Jesus, todos serão alcançados pela pregação do Evangelho. Todos hão de receber a presença de Deus.
Eu quero profetizar que todos hão de aceitar a Jesus como seu Salvador, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo espalha, o fogo molda o ferro que é duro, o aço que é duro. Sabe o que significa isso? Se usa fogo para moldar ferro e aço, não existe dureza quando o Espírito Santo entra e penetra na vida desta pessoa. Pode ter o coração mais duro que tiver, mas se o Espírito Santo entrar para fazer uma obra, não existe coração de ferro, de aço, nem de pedra. Porque a Bíblia diz que quando Elias orou, o fogo lambeu, queimou até as pedras e transformou em pó, lambeu tudo. Sabe por que a oração de Elias, quando ele clamou e Deus mandou fogo no altar e lambeu até o pó, significa que até as pedras que se transformaram em pó e tudo que estava no altar transformou em pó, as pequenas coisas, o fogo queimou tudo, não ficou nada, porque até as pequenas coisas o Espírito Santo trabalha. Pó fala de mínimas coisas. Então deixa eu dizer no final desta palavra que assim como o fogo ele contagia. Você já viu uma dona de casa fazendo comida, quando de repente ela, sem querer, encosta um dos seus dedos na ponta da trempe com fogo aceso? A reação dela é gritar, ai, ou pular, qualquer reação, porque ela está sensível ao que queimou a sua pele. Assim é o toque do Espírito Santo. Quando ele toca, é impossível não resistir. É impossível não aceitá-lo, é impossível não recebê-lo. Quando o Espírito Santo toca, qualquer ser humano percebe a sua presença. A Bíblia diz aqui no versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A obra de Deus tem decência, é o Espírito Santo que conduz. Poderíamos falar de vários símbolos do Espírito Santo, mas em uma outra hora, pela graça infinita de Deus, queremos falar um pouquinho sobre os símbolos do Espírito Santo. Mas hoje, só estou trazendo essa breve palavra sobre a descida do Espírito Santo, do versículo 1 ao 4 de Atos dos Apóstolos. É claro que tem mais detalhes para se falar, mas eu quero ficar somente por aqui, dizendo que, assim como de repente o Senhor derramou dos céus o seu bondoso Espírito Santo, de repente, se prepare, porque é de repente que ainda esta semana você vai ver algo de Deus sobrenatural acontecendo na sua vida. É de repente que essas prisões que estão te prendendo aí com essas enfermidades vão cair. Sabe por que é de repente? Porque está no calendário de Deus, não está no seu calendário nem no meu. É de repente. Sabe por que as portas de Deus vão se abrir para você que está desempregado? Porque é de repente. É no calendário de Deus que vai acontecer. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Como ministro do Evangelho, como servo do Senhor, eu quero ministrar sobre a tua vida, como profeta de Deus, sobre a tua casa. É de repente que ainda esta semana você vai ver um milagre acontecer. É de repente que você vai ver a cura acontecendo na tua vida. É de repente que essa porta que está travada vai se abrir para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém.